Jogo de Palavra, as entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa. Desta vez temos Álvaro Magalhães. Se as contas não me falham, é o segundo lateral esquerdo que aqui trazemos. O primeiro foi o Augusto Inácio. Curiosamente, tiveram juntos. Ainda ontem falei com ele. Tiveram juntos, pelo menos, no Mundial 86. O Álvaro foi lateral direito e o Inácio lateral esquerdo. E a minha pergunta é, porquê é que o Álvaro, o lateral esquerdo, foi lateral direito nesse Mundial? O que é que se passou durante o Mundial? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer. O que é que se passou? Foi que o Inácio tinha que jogar e eu também tinha que jogar. Então o que é que era o lateral direito? Era o João Pinto? O lateral direito era o João Pinto. E eu estava em grande forma e eu também era uma posição que é bem conhecida, portanto que praticamente fiz alguns jogos, fui lançado pelo meu querido e saudoso capitão Mário Wilson na Académica, quando ele achava que havia os melhores jogadores, eram sempre eu que ia os marcar. Era no meio campo ele fazia aquelas marcações individuais. Já havia na altura? Já havia. Mas tinha que ser jogadores muito específicos, não? Muito específicos. Tipo e ele então, pela minha polivalência, pela minha maneira, pela minha agressividade, pela minha aquela força que eu tinha e a maneira como eu jogava, ele sentia que era o homem de confiança. E então ele achou que nesse jogo, aliás, surpreendeu toda a gente no próprio dia do jogo, que ele durante a semana sempre me colocou na minha posição, que era no meio campo, e nesse dia, na palestra, lateral direito, Álvaro, e todos os meus colegas ficaram surpreendidos, e alguns com medo. Pensavam que o Costa, naquele momento, naquela altura, estava no melhor momento de forma e parecia que era um tubarão que ia fazer mal a toda a gente. Não. Ele colocou-me lateral direito e eu nem respondi. Tudo bem. Fomos para Coimbra, para o estádio, estávamos na Figueira da Foz e acabei por jogar lateral direito e acabei por, com ele, no final do jogo aparece com aquele sobretudo comprido e com a mão no bolso, dizendo, ele está aqui dentro deste bolso. Portanto, foi um jogo, porque o Costa era um jogador agressivo. O José Alberto Costa. Grande jogador, que era muito veloz, não é? Veloz. E ele tinha que ter um jogador com essas características. E foi aí que começou também as pessoas a falarem que era um jogador polivalente e que possivelmente poderia também jogar tanto no meio campo como a lateral. Foi uma experiência boa, mas foi um jogo para campeões. E não há dúvida que o meu capitão teve muita razão em chegar no final e colocar a mão no bolso do casaco, porque ele foi anulado completamente. E já agora, como é que era essa figura, Mário Wilson? Era um gentleman. O capitão era um pai para todos os jogadores também. Além da sua liderança, tinha um poder de liderança muito forte, um conhecimento físico, técnico, tático, mas psicológico, que é a parte fundamental. O ponto forte de um treinador não é só a parte técnica ou a parte tática ou física, é a parte psicológica. E ele era muito forte. O ponto que, no dia do jogo, colocar-me a lateral direito, isto é de um treinador que sabe. E ele para mim era um sábio do futebol, porque ele sabia muito de futebol. E teve quantos anos da Académica, o Álvaro? Eu estive três anos. Ao terceiro ano da Académica, fui logo contratado pelo Benfica. E como é que decorreram essas negociações? Como é que era nesse tempo? Giro. E lá está, e vem sempre o meu capitão Mário Wilson, né? Eu fui convidado no final desse jogo contra o Porto, foi reunir-me com o diretor José Maria Canhoto, do Sporting, em que ele me fez uma proposta e não aceitei essa proposta porque eu tinha contrato com a Académica e tinha que respeitar a Académica. Okay. E eles não queriam dar dinheiro à Académica e então tentavam que até me pediram, então se podia ficar mais um ano na Académica. Não. Eu sou jogador da Académica, se vocês querem que eu vá para o Sporting, têm que negociar o contrato com a Académica. No dia seguinte estava o capitão a chamar-me para o seu gabinete
porque no final do jogo, o nosso amigo querido Tony, que me tinha acesso ao balneário, porque foi também uma figura da Académica, Verdade. entrou para dentro do balneário e fui falar com o capitão Mário Wilson sobre mim. E ele foi atrás de mim, depois no final, quando eu saí do balneário, o Tony também foi logo atrás, no carro dele, viu-me quando eu tinha o meu carro, parei o carro na Praça da República, quando dei conta estava o Tony já dentro do seu carro, à minha espera, e chamou-me e falei com o Tony. E, portanto, acaba por ser o grande capitão que me influenciou ou que ajudou a que o Benfica me contratasse. E como é que foi a chegada ao Benfica? Já agora. E em que época estamos? 80? Foi a época de 80. 80, 81? 81, 82. É o quê? Barotti, não? Era o Barotti e o treinador, exatamente. E que tal? O Barotti era um homem experiente, um treinador muito amável, com conhecimento. Tinha sido campeão no ano anterior, não é? Ok. No ano seguinte, no ano em que eu chego, não fomos campeões. Quem foi o Sporting. Sporting, sim. Mas foi um bom treinador, um gentleman também. E recebeu bem ao Álvaro? Muito bem, mas houve ali o início, chegar ao Benfica temos que ter uma certa personalidade, muita personalidade, e com vontade de querer triunfar, não é chegar ao Benfica e ter medo de falhar. Quem tem medo, falha mesmo. Eu entrei no Benfica com o objetivo de ganhar um lugar, um espaço no clube. E foram momentos difíceis no início, porque chegar ao Benfica naquela altura, nós tratávamos o senhor Humberto Coelho por senhor Humberto Coelho, o Nené por senhor Nené, o Shell por senhor Shell, portanto os jogadores já tinham uma certa experiência, claro. O Bento, eles depois é que nos colocavam à vontade. Eles eram pessoas que no momento, logo naquele momento, eu disse, não, calma, somos colegas, mas eu também fiz a mesma coisa quando cheguei aqui ao Sr. Coluna, ao Sr. Eusébio e outros mais. E, portanto, não foi fácil no início, mas com trabalho, com dedicação, com espírito de sacrifício, conseguimos ter sucesso. Quem é que era o titular, a lateral esquerdo, na altura da chegada do Álvaro? Eu fui contratado como médio, e que na altura era o Pietra. Okay. Pietra. Portanto, e depois eu no Benfica, nesse ano, fiz vários lugares. Joguei a lateral direito, joguei a central, joguei a defesa esquerda. Portanto, eu, quando tinha que criar o meu espaço, né? E tive que lutar todos os dias para que fosse chamado à titularidade. Apareceu a primeira oportunidade da defesa esquerda contra o Sporting, que fiz um grande jogo. O Pietra lesionou-se, ou se lesionou ou estava castigado, e eu, o Barotti, sim senhora, quero jogar. Do número 2 até o 11, ponha-me em qualquer posição que queira jogar. Não estava ali com receio de... Eu queria jogar, porque já tinha jogado a lateral direito na Académica, portanto, claro. O lateral também já era uma posição que eu conhecia bem. E acabei, comecei como central, joguei vários jogos, a defesa esquerda, primeira estreia, depois colocaram uma defesa central laranjeira, lesionou-se, ou eu para central ao lado do Humberto Coelho, fantástico. Jogar ao lado do Humberto Coelho era um espetáculo, porque a qualidade e a capacidade do Humberto Coelho era muito grande, não é? E jogar com o Bento nas costas, como é que era? E com o Bento nas costas ainda melhor. Era, mas não... Chatinho. O Bento era um indivíduo que estava sempre, mesmo quando estávamos a atacar, estava sempre a gritar por nós, estava sempre a chamar. E a malta até virava, cala-te um bocadinho, porque realmente, pá, já chega, estás aqui a gritar, a bola está nos pés do Chalana, estamos numa ação ofensiva e tu estás aqui a... Mas era mais uma... Para o Bento era bom estar sempre a falar. Era um motivo estava mais concentrado a falar, sim, porque se calhar não, porque a bola chegar à baliza do Benfica era muito difícil, porque nós éramos tão fortes, tão bons, que a malta aqui no Benfica pressionava logo a entrada da área do adversário, não nos deixava chegar à nossa área, e portanto poucas vezes ia à nossa baliza, e nas poucas vezes que ia à nossa baliza o guarda-redes tinha que estar concentrado, claro. E muitas das vezes era ele que resolvia os jogos, porque apareciam isolados e ele, se estivesse realmente desconcentrado, era um problema. No ano seguinte, chega Eriksson. O que é que mudou na sua vida? Tudo, porque o Eriksson foi um melhor treinador, eu diria mesmo que foi o que revolucionou o futebol português, em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto técnico, no aspecto tático e no aspecto psicológico. Então aí, porque lá estávamos sempre a falar no aspecto psicológico, porque uma grande equipa, jogar numa equipa grande, ou estar no clube como o Benfica, tem que ser muito forte psicologicamente. Se não for,
morre. E o Eriksson veio dar uma lavagem de ar fresco ao nosso futebol, na sua metodologia de treino, na sua mentalidade, o conhecimento que um treinador jovem, mas tinha um conhecimento já muito longo, e acabou por, como disse e repito, revolucionar o futebol português por tudo que fez no campo e fora do campo. E viu-se nessa época que ganhamos, fomos campeões, fomos à final da UEFA, enfim, fomos uma equipa à Benfica, né? À dimensão daquele clube. Como é que foi a final da Taça UEFA? 2 mãos. Difícil, fizemos o melhor jogo lá com o Anderlecht, o melhor jogo, dizem lá os entendidos, que há 20 anos que não se via uma final como aquela. Foi uma grande final, perdemos por 1-0, mas foi uma final em que nós podíamos ter marcado também lá. E depois cá tivemos a infelicidade também de sofrer um golo e acabamos com o Shell marca o golo. Mas foi uma final fantástica. 2 grandes equipas. O Anderlecht tinha uma super equipa, mas nós também tínhamos uma grande equipa. Nós, o Benfica, não tinha medo de jogar com qualquer adversário, porque éramos uma equipa bem preparada mentalmente. Além da sua qualidade técnica, tática e física, era uma equipa muito forte psicologicamente. A maioria era tudo internacionais, não é? Claro, sim. E até internacionais lá fora, brasileiros. Brasileiros. Nós, no nosso ano desse ano, tínhamos o Filipovic. Pois, exatamente. Que é a grande época com o Filipovic. Foi até o melhor marcador da Liga da Taça UEFA, o melhor marcador. Marcou em Roma, né? 2 golos, não é? 2 golos em Roma. Jogámos contra os campeões do mundo de Roma. Como é que é? Bruno Conte e Falcão, Conte, Falcão, Tony Cerezo, Nella. Jogadores que com uma capacidade... Não só grandes jogadores é que podiam jogar contra esses grandes jogadores, que eram grandes craques. Aliás, nós cá contra a Roma, nós lá ganhamos, mas cá foi um jogo... Sofreram, não é? Sofremos, e que maneira. Claro. E foi um jogo fantástico, empatamos 1-1, mas foi um jogo que nós tínhamos que ser uma grande equipa também para aguentar a grande equipa da Roma, porque eram tudo internacionais, italianos, claro, e brasileiros, não é? Sim. E aí já a ala esquerda já é o Álvaro e o Chalana. Exatamente. Portanto, o Eriksson, quando o viu, chamou para lateral esquerdo logo. Exatamente. Foi ele que o meteu lá na... Exatamente. Jogou o Pietra do lado contrário, não é? Okay. E eu comecei a jogar... Porque lá está, naquela altura, nós tínhamos que procurar jogar... Quando éramos chamados, se a oportunidade surgia, nós tínhamos que aproveitar essa oportunidade. Tínhamos que agarrar a oportunidade com tudo, não é? Mas estive ali um tempo, joguei a central, depois joguei a defesa esquerda, o Pietra regressava, eu ficava no banco, só que depois surgiu a oportunidade novamente, a segunda oportunidade, aí atenção, já não vais mexer mais naquela posição, porque eu também tenho valor para jogar aqui. E depois o Pietra volta e joga a lateral direito e bem. O Pietra era um jogador fantástico. O Pietra jogava à direita, à esquerda, portanto, nós éramos jogadores polivalentes. Essa polivalência é muito boa numa equipa de futebol. E agarrei essa oportunidade da defesa esquerda e a partir daí faço uma ala esquerda com o Chalana, fantástica, não é? Aliás, depois no ano seguinte ainda foi melhor. Porque... Mas porquê a química? Já havia nos treinos? Vocês eram amigos? Como é que se proporciona? Havia uma amizade grande. Havia uma boa amizade, concorrência enorme, não é? Mas havia respeito pela concorrência. Portanto, nós respeitávamos todos os jogadores. E os jogadores também tinham que respeitar o colega. Se o colega joga bem, se ficar o outro que ficava no banco, aliás, na altura, o Eriksson convocava, eram 16 jogadores. A equipa ganhava sempre, ele não mexia na equipa. Nem na equipa, nem nos suplentes. Aqueles estavam fora, como o caso quando cheguei da Académica, eu estava à espera de entrar primeiro nos 16. Estando nos 16 já estamos mais perto do 11 inicial. E quando surgia uma oportunidade, ou agarras, ou então não tens hipótese. E ali para agarrar é uma vez só. Não é 2, 3, nem 4. Não há experiências. Nós temos que entrar e temos que demonstrar que temos qualidade para jogar naquela equipa. E nesse ano de 84 há a aventura em França, não é? No europeu, onde é famosa também, mais uma vez, a ala esquerda do Álvaro e do Chalana. Portanto, mantiveram a boa forma evidenciada no campeonato e puseram... acha realmente que o Chalana foi o melhor jogador português desse europeu? Foi. Aliás, nós fomos considerados a melhor ala esquerda do europeu. Foi?
Eu tenho aqui uma foto que vieram aqui há uns meses de toda a equipa toda, da melhor equipa do Campeonato da Europa. A seleção do Campeonato da Europa, onde eu estou, mais o Chalana, ao melhor ala esquerda. E o que é que se lembra desse europeu? Recordações fantásticas, porque foi um europeu que acabou por ser... Fomos infelizes contra a França nos últimos 4, 5 minutos. Lá está a nossa ambição, o nosso querer de ganhar, de querer marcar mais golos. Se calhar não houve ali mais calma, mais experiência também. Eu também sou responsável por isso, porque eu também estava numa forma, queria era correr, estava atrás, estava à frente. Eu e o Chalana era uma ala esquerda diabólica, do a quem doer. Foi uma ala esquerda que fomos a melhor ala esquerda do Campeonato da Europa, de Portugal, porque nós éramos ele com as suas características, que era um gênio, né? O Chalana era um gênio, era a seguir ao Zébio, penso que agora parece o Ronaldo, um Figo, mas o Chalana marca uma década, porque ele era um melhor ala esquerdo da Europa, porque ele era um gênio, ele fazia coisas incríveis. O Álvaro então, treinava contra ele, não? Muitas vezes. Que tal? Tinha que estar muito concentrado, mas não era fácil. Tínhamos que ter uma concentração nos treinos para tirar a bola ao Chalana, era complicado. Ele só com um gesto, só com o corpo, passava por um defesa com facilidade. E, portanto, nós conseguimos, nesse Campeonato da Europa, demonstrar, além do 11 inicial e dos outros que estavam no banco, éramos uma seleção forte, mas nós os dois fizemos, eu com as minhas características, ele com as dele. E, portanto, eu tirei o maior aproveitamento das características dele. Portanto, houve ali uma união, não é? Um casamento perfeito, em que nós depois, no Campeonato da Europa, tivemos realmente, foram jogos de alto nível e de grande qualidade. Quem é que foi o seu marcador no primeiro jogo, com a RFA, por exemplo? Lembra-se? Quem é que marcou? Havia o Müller, havia vários jogadores que apareciam por ali, já não me lembro do Müller. O Rudi Völler, era? Aparecia lá? Aparecia lá muitas vezes. O Romanic também. Yeah. Também eram a Alemanha tinha jogadores era uma seleção muito forte. Claro. E depois fisicamente... O Briegel, não? O Briegel jogou? O Briegel, lateral esquerdo. Que no final tem uma história gira. No final fomos ao controle antidoping os dois e ele só queria beber cerveja, só estava a beber cerveja para poder urinar, não é? Tive que ir lá o médico, para calma, já chega, já bebeste cerveja a mais. O que ele queria era dar a beber umas cervejolas. Os alemães, então, o Briegel, que era um corpulento, aliás, a equipa da Alemanha, e atualmente também, eram jogadores fisicamente muito fortes, não é? E nós acabamos por empatar 0-0 no primeiro jogo. Mas com uma seleção fortíssima, portanto. E a França quem era? Quem é que estava no seu corredor? O Giresse. Tínhamos o Platini também aparecia por ali, vários jogadores, né? O Luís Fernandes era um dos melhores médios ali do meio campo da França. Aliás, troquei a camisola com ele no final do jogo. E ainda tem? Eu tenho. Espetáculo. E quem é que pediu a quem? Trocamos as camisolas. Foi? Okay. No final, ele trocou a camisola comigo. Foi giro. E tenho essa camisola guardada, porque isso é um momento histórico, não é? Claro, uma relíquia. É uma relíquia. E a França tinha jogadores o Tigana. O Tigana também aparecia muito bem naquela zona. Mas eles sentiam que nós também éramos bons, não é? Nós também, quando jogamos contra a Alemanha, depois apanhámos a Espanha no jogo seguinte, o treinador espanhol teve que colocar mais um lateral direito na segunda parte, porque nesse jogo, porque eu e o Chalana estávamos, foi dos melhores jogos que nós fizemos. Quem podem ver as imagens na RTP. Era o Urquiaga, né? Urquiaga seria. Eu tenho esse nome na cabeça, não sei se. Jogadores de grande nível, mas eles tinham muita dificuldade para nos parar, porque nós estamos fisicamente muito fortes. Pá. Eu e o Chalana éramos diabólicos. Isto é a realidade. Vocês dividiam um quarto nesse europeu, não? Não. Okay. Não dividimos o quarto. Quem é que era o Álvaro, por exemplo? Eu estava com o Diamantino. O Chalana, não sei com quem estava. Podíamos ter ficado os dois. E como é que era o vosso dia-a-dia no europeu? Quando digo dia-a-dia, sem ser dia de jogo, acordavam aí?
Acordávamos, depois quando tínhamos treino, íamos treinar. Não, mas é pequeno almoço, não é? Claro. Almoço, depois íamos treinar. Era pequeno almoço no quarto ou era no hall do hotel? Como é que era? No quarto. No quarto? No quarto, às vezes pedíamos para o quarto. Ok. E, já é uma mudança, porque agora vão todos lá em baixo. No quarto. Aliás, muitas das vezes até quem quisesse vir comer cá em baixo ia. Portanto, eu até gostava mais de ir sair do quarto, porque é diferente. Claro. E uma pessoa tomava logo o banhinho e ia logo para o restaurante e comíamos ali e tal. Era diferente, saíamos do quarto. E depois iam de autocarro para o treino, era? Depois íamos de autocarro, depois regressámos, uns ficavam nos quartos, outros estavam a jogar as cartas, ou jogar ping-pong, enfim, estávamos ali... Quem é que era barra nas cartas e no ping-pong? Havia assim algum... O Carlos Manuel Diamantino eram barras disso. O grupo do Barreiro era complicado, o Chalena, pá. O Chalena era fantástico, eles jogaram as cartas, eram diabólicos, pá. Eram craques, pá. Eles estavam entretidos a jogar as cartas, horas e horas, os gajos estavam ali, era a descontração deles era estar ali a jogar as cartas. E o selecionador Fernando Cabrita, o que é que ele era no meio de vocês todos? Era o mais velho, um homem bom, muito boa pessoa, tinha bom conhecimento também, era o chefe daquela equipa técnica, não? Eram 4, não é? Sim. Era o Cabrita, era o Zé Augusto, o Tony e o António Moraes. Mas vocês falavam com eles todos? Sim, o Álvaro, digo eu. Sim, falava com eles todos. Eu nunca mais vou esquecer quando o António Moraes, antes do jogo contra a Espanha, me disse: Álvaro, quando fores à linha, normalmente a gente cruzava para o meio da área, né? Cruza para fora da área, porque aparece sempre lá o Sousa. E o golo é assim? E o golo é assim. Incrível. E é um grande remate do Sousa, Maceda, corta a bola ao Maceda, que o Maceda quis me enganar com uma tanga, e eu tirei-lhe a bola e faço que vou cruzar e cruzo para a bola para fora da área, e depois é um corte que o Sousa chutava bem. O Sousa era fantástico no remate à baliza, no passo. O Sousa era um craque. E ele faz um golaço, pá. É que grande golo, pá. E eu fico satisfeito porque, lá está, o ouvir o seu treinador é fundamental. E o António Moraes, que descansa em paz, veio antes do jogo, alertou-me para essa situação. Boa. E eu, quando corto a bola a uma Maceda, só tive a pensar, tirei a bola para fora da área e o Sousa faz um golaço. O que é que vocês pensam? Ou melhor, o que é que o Álvaro pensou no 2-1 do Jordão no prolongamento com a França? Que íamos ir à final. E podíamos ter feito os 3-1 do Nané. Eu sei. 2 vezes. Foi 2? Duas vezes. Eu lembro-me uma de cabeça e outra com o pé. De cabeça, lembro-me. Eu lembro-me só de pé, que é o Chalana que mete a bola, exatamente. E ele de primeira, e o gajo faz uma grande defesa, e depois de cabeça outra. Se cabeceasse mal, se calhar era golo. E mata o jogo aí. Depois houve ali falta de concentração na parte final. Já me disseram que o Álvaro era um aventureiro, tipo, mesmo no prolongamento. Foi. Às vezes passava a Chalana. Passava bastante. E o lance do gol, o lance que lá está, depois tinha que uma ação ofensiva, que o Chalana vai com a bola, quando ele faz o passe, acho que era o Guedes que cortou a bola. O Giresse diz, não? Giresse. Okay. E ele faz o passe e se a bola passa, eu fico completamente sozinho à frente do guarda-redes. Completamente. Ele corta a bola vai para o meio campo, vai para o Luís Fernandes coloca no Tiganá, o Tiganá pega na bola. É uma grande jogada dele. É uma grande jogada, mas aí tinham que alguém dar uma paulada no meio campo, passa pelo Urique, passa pelo Lima Pereira, passa por vários jogadores. E porquê é que isso surgiu também? Tive uma conversa com o Urique e falamos sobre isso. E eu disse: tu, se fizesse a falta no meio campo, não jogavas a final. Ali tinha que queimar, alguém tinha que dar uma paulada no Tiganá e acabava e não. E claro, depois o Álvaro, se não fosse lá à frente, se calhar não sofríamos o golo, está bem? Mas eu ainda cheguei lá, mas depois estávamos lá uma data de jogadores e a bola passa por toda a gente. O João Pinto, Lima Pereira, passa pelo Urique, passa por Lima Pereira, passa por vários jogadores e no meio campo, portanto, no meio campo tinha que alguém matar ali. E não mataram os jogadores, mas pronto, lá está, se calhar mais um jogador lá atrás, se calhar o Tiganá não passava, não é? E eu também tinha cartão amarelo, mas também, lá está, se a bola passa,
eu posso Já tinha um cartão nesse jogo? E já tinha um cartão logo no primeiro jogo. Okay. E essa bola passa, no passe do Chalana, o isolava-me e poderia fazer gol também, não é? Lá está, como disseste bem, nós à ala esquerda, quando o Chalana pegava na bola, ele fazia-me logo sinal com uma mãozinha, à espera, ele, quando sentia os meus pitons, o barulho dos pitons, a chegar ao pé dele, já sabia que eu estava a passar por ele, e ele ou colocava a bola, ou então ele ia, levava a bola sozinho, pois, ele era um gênio, claro. Era um gênio, ele fazia coisas incríveis. Há bocado não foi agora mesmo, Lima Pereira, Eurico, como é que era realmente o ambiente no Euro 84, sendo que havia Jordão, era o único, e o Damas, não é? Do Portimonense. Damas também. Do Portimonense, não era? Exatamente. De resto era só Benfica. E Jorge Martins, talvez, não? Jorge Martins? De Bonlense, não? Ou de não sei se ou da Vitória, não me lembro. Mas o resto era Benfica e Porto. E já me disseram que, enfim, os almoços, as refeições eram cada um no seu poiso. Isso é... Pronto, é normal. Isso é verdade? É normal. Porque... Mas vocês falavam entre vocês? Sim, eu tenho uma relação... Tenho, ainda alguns felizmente ainda estão cá, e tive sempre uma boa relação com os jogadores do Fogo do Porto, porque não fazia sentido andarmos chateados, não é? Porque estamos ali em um grupo, é a seleção, estamos a representar Portugal, e portanto temos que ser amigos uns dos outros. Eu dava bem com todos eles. São os jogadores que não gostavam, mas isso, eles é que sabem. Agora, é normal que nos grupos Benfica, Porto ou Sporting, lá está o Sporting em minoria, claro. Eu andava muitas vezes com o Jordão, quando íamos dar uma voltinha, lá está, íamos dar até depois do almoço, íamos dar uma voltinha, não, ia com ele, tínhamos que fazer umas compras, ou um perfume, ou uma coisa qualquer. E então nós íamos dar uma voltinha com o Damas, andava muito com o Damas. E os jogadores do Porto estavam mais juntos que com os jogadores do Benfica, mas éramos um grupo que estávamos a representar Portugal. Dentro do campo, é um clube só. Sim. E fora? E fora, mesmo cá fora. Andávamos bem agora. Não vi nada de especial, porque nós tínhamos que nos dar bem com todos. Agora, é evidente que o Gomes, se calhar, dava-se melhor que o Lima Pereira, porque são colegas do mesmo clube. É normal que ele não vai contar coisas, não vai falar coisas comigo que falava com o Lima Pereira, ou com o Sousa, ou com o Frasco, ou com o Jean Pacheco, não é? Portanto, isto é normal. Tirando o Bento, o capitão era o Bento, não era? Desse europeu. Era o Bento. Mas, tirando o guarda-redes, quem é que era o mais líder dos restantes 10? Quase todos eram líderes daquele. Todos? Quase tudo, praticamente. Mas, por exemplo, o Chalana podia ser capitão? Não podia. Como capitão, no capitão ali seria o Bento, o Jordão. O Jordão. Sério? O Jordão. Porquê o Jordão? Porque era um senhor. O Jordão era um senhor. O Jordão, além de grande jogador, era um senhor. Companheiro. Mas ele não era muito introvertido em relação aos outros? Um pouco. Não era muito de se juntar, fazia o seu trabalhinho, ia para o quarto. Portanto, enquanto jogava-se cartas, ping-pong, ele refugiava-se no seu mundo. No seu mundo. Okay. Era um indivíduo muito tranquilo. E não acabava o treino, almoçava, ia dar a sua voltinha, quarto. Isolava-se muito. Mas era um líder, não é? Claro. Notava-se que era um líder. O Nené, que era... O Nené era o mais velho daquela equipa, não é? Era capaz de ser. O Nené era um líder, porque também era um dos capitães do Benfica, não é? Claro, sim. Portanto, o Nené também era o Gomes. Um falecido Gomes, atenção. Claro. O Gomes, capitão do Porto. Sim. Também é um líder. Portanto, eu penso que na altura era o Bento, era o Gomes e era o Jordão. Eu e o Nené, acho que eram os três os capitães. E no Mundial do México, o que é que mudam algumas coisas, porque entram alguns valores novos, o Futre, o Ribeiro, não é? Ribeiro, jogadores diferentes. O Futre era jovem também. Pois, era miúdo, não é? Mas o que é que o Álvaro sentiu de diferente em 86 e em relação a 84? O que é que... A organização, não é? Organização? Sim, a organização foi completamente diferente em relação ao Campeonato da Europa. Ou mais profissionalismo, no fundo. Acho que há mais profissionalismo... Em 84 do que 86? Em 84. Mas porquê que piorou? Houve ali muita desconfiança da parte de nós próprios com
a própria federação. Se bem que o Silva Rezende nunca lá foi, para não? Ou raramente lá foi? Era raro ir lá, era raro. Era o número 2, que era o Amândio de Carveia? Era quem lá estava? Que era o mais... O chefe da delegação. Exatamente. E como é que ele era? Não era má pessoa, não vamos dizer que ele seja uma má pessoa, tinha as suas ideias, que nós, claro que num grupo de trabalho há pessoas que gostam, outras pessoas não gostam, como também não gostam de nós, também há pessoas que não gostam de mim, outras gostam mais, mas isso faz parte da vida. E é bom que nós tenhamos que não gostem e estamos vivos. Isso é que é fundamental. Estamos vivos. Olha, não gostam, mas estamos vivos, temos saúde. Isso é que é importante. Agora, se gostam ou não gostam, nós temos que passar ao lado. Claro. E é evidente que ele tinha a sua personalidade, tinha as suas ideias. E claro, não houve nesse Mundial no México não tem nada a ver com o Campeonato da Europa. Acho que é mais organização no Campeonato da Europa do que no Campeonato do Mundo. E começa mal, começou aqui mal, antes de partirmos de Portugal para o México. Por causa de quê? Da indefinição de prémios? De prémios, não houve essa discussão, não foi bem aproveitada aqui, ela não se conversou. E dentro do Mundial, dentro da competição, como é que se justifica que o Futre não seja titular, sendo que ele foi a maior figura desse campeonato? Ou melhor, foi eleito o melhor jogador do campeonato? Pois é uma boa pergunta, o treinador aqui... Pronto, não, eu queria saber se vocês debatiam isso durante... Não, nós ali... Entre os jogos. Nós ali tínhamos de estar, todos queriam jogar. Imagino que sim. Normalmente é que eu costumo dizer que o jogador é muito egoísta. E o treinador, é como os treinadores, o maior inimigo do treinador é o treinador. É como o jogador, o maior inimigo do jogador. É o jogador porque o jogador quer jogar, está-se marimbando para o jogador que não joga. Portanto, a luta é pelo lugar. E quem joga. E agora, o Futre era um jovem também, não é? Ainda era um jovem. E claro, também tinha lá outros jogadores com muita qualidade. E acabou por jogar pouco o Futre, mas claro que o Futre foi um jogador que veio demonstrar realmente que foi dos melhores jogadores da Europa. Nesse Mundial, o Álvaro faz aula com quem? Com o Diamantino. Sempre, os 3 jogos? Sim. Não, porque o Diamantino, como Marrocos, é suplente. É suplente. O primeiro jogo foi com o Diamantino. O segundo, já nem me lembro bem quem foi. Com a Polónia, não? Também não me lembro. O Jaime Pacheco é que uma vez brincou comigo a dizer que o gol da Polónia, se o Álvaro não tivesse levantado o braço, eu pedi fora de jogo. Claro. Foi o Álvaro do braço que meteu o Smolarek em jogo. Se calhar estava fora de jogo, não podemos estar... Nós normalmente fazíamos isso e muitas vezes o fiscal linha ia na conversa e levantava a bandeirola. Tanta vez aqui no Benfica, às vezes a bola era metida e nós levantávamos o braço e o fiscal linha, levantava logo a bandeirola. Às vezes enganávamos o fiscal linha. E estava fora de jogo, penso que ele estava fora de jogo. Mas pronto, lá está. Isto começou mal com este jogo, começou mal porque houve a lesão do Bento. Do convencido, porque nem o Dama estava preparado para ser titular nesse jogo. Preparado? De repente, diz. Exatamente. Ele não sabia que não ia jogar. Que o Bento não lhe dava hipótese. Ele mesmo, meu amigo, no final do treino, quando ele se fraturou o pé, o Bento, o Dama, estávamos a fazer a barba e ele próprio me falou, estamos feitos. Porquê? Porque sentia que ele não estava preparado para jogar, porque ele treinava, mas não treinava que sabia que o Bento era ele mais 10. Já sei que o Bento era muito... O Bento não havia hipótese. Era muito possessivo com o seu lugar, não era? O lugar. O Bento não dava hipótese, trabalhava muito, sempre trabalhava mais que os outros, além do seu valor, trabalhava mais que os outros, não havia hipótese. Ele não dava hipótese. Então ele estava numa grande forma, porque o Bento era mais rápido, não é? Eu estou convencido que o Bento, que se estivesse na baliza, não tinha sofrido aquele golo. Não tinha sofrido aquele gol. Mas estava poderia estar em posição fora de jogo. Era uma questão. E o Bento esteve com vocês depois da lesão ou veio para Portugal logo? Não, esteve connosco. Sempre esteve connosco. Aliás, era o meu companheiro diário. É? Era o Bento e o Damas. Eu estava sempre com eles. Eu, quando queria estar passava o meu tempo de descontração, era sempre estar ao lado deles. A beber um cafezinho. O Bento depois já podia beber o seu whiskyzinho. Pois. Porque ele gostava muito de beber o seu whiskyzinho.
Era fantástica, e passava sempre, estava sempre com os dois, porque eles eram fantásticos. Não? E davam-se muito bem, aliás, os dois eram colegas de quarto. Ok, boa. E aqui falámos do europeu e do mundial, já falámos da Taça UEFA, mas o Álvaro ainda esteve presente naquela campanha para 88, da Taça... Da Liga dos Campeões. Da Taça dos Campeões do PSV. Sim, o PSV, uma grande final, em que nós fomos eliminados, perdemos. E há bocado falou no Guéret, se sequer enganou-se, estava a pensar... O Guéret estava no PSV. Exatamente, fiz confusão. E era um grande... Amorros, da França, sim. Verdade. Esse marcou o primeiro golo. Não, o primeiro golo foi aquele lateral esquerdo do Domergue, não foi? O Domergue. Nunca tinha marcado gols a ninguém. À direita, de repente. E o Domergue era na esquerda. Era na esquerda, sim. Porque nós estávamos a defender, o Bento a pedir para que subíssemos, e nós estávamos dentro da área, sempre dentro da área, cruzamento de um lado e do outro, e ali umas tabelas dentro daquela área, e ele acaba por finalizar. Portanto, o Guéret, estamos a falar dele do PSV. Do PSV. Era um lateral direito fantástico. Pois. Fazia aquele corredor e muitas das vezes dizia assim, porque é que... E eu, sai daqui, que aqui não tens hipóteses. Porque ele gostava de fazer aquele corredor todo. Iria lá está, nesse jogo, a Liga dos Campeões, o sistema tático, a observação do nosso treinador, que é o Tony. Foi fantástico. Foi fantástico. Porquê? É conhecimento. Porque um treinador não é só colocar a bola nos jogadores e treinar. É a observação de jogo. E o Tony foi fantástico na observação que fez à equipa do PSV e teve um conhecimento total das características de todos os jogadores. Que é isso, que a força de um treinador é conhecer bem a equipa adversária, é conhecer as características de cada jogador. E então o Guéret fazia bem aquele corredor. Então nós treinamos de forma a que eu não desse, porque eles jogavam com 3 centrais. Na altura o PSV jogava com 3 centrais, era o Koeman, com aquele espaço de 30 metros, 40 metros, que colocava a bola na direita ou na esquerda. E então o Guéret tentava explorar bem aquele lado direito. Claro. E eu tinha que me posicionar de forma a que ele fosse anulado, e fui anulado. Ele só dizia, não me deixas um bocado, não me dás espaço, não te dou espaço, tu tens que ir atrás de mim. Eu também atacava, portanto, ele não tinha condições de... Atacava, mas foi anulado. Defensivamente, nós sofremos só um golo nessa competição. Do Anderlecht, né? Livre direto. Exatamente, livre direto. O pai do Good Johnson, não é? Foi um livre e ganhamos. Foi aí que nós sentimos que íamos à final da Liga dos Campeões. O campo cheio de lama, choveu. Nevou antes, na véspera, aquilo estava cheio e nós tivemos que ser uns campeões. O que é jogar num campo cheio de lama? Não facilitar, e nós fomos muito fortes e sentimos que nós íamos que tínhamos possibilidades de, quando ganhamos esse jogo, nós sentimos que podíamos chegar à final da Liga dos Campeões e chegamos à final da Liga dos Campeões e depois acabamos por perder um lance de grandes penalidades que é o Álvaro estava era a seguir se fosse, exatamente. E eu dizia a seguir era capaz de chegar lá e também falhar. Porque o cansaço era de tal forma, não é? Foram 120 minutos de um físico e psicológico, não é? Aquilo não é para qualquer um, não é? Estas finais temos que as preparar bem. Claro que nós... E o Álvaro marcava penaltis de vez em quando ou só nos treinos? Nós marcamos nos treinos. Nos treinos, só. Nos treinos. Nós marcamos antes do jogo, tínhamos a treinar também lá a marcação de grandes penalidades. Mas é uma lotaria. O Veloso que fez um grande jogo, não é? Uma defesa que só sofre um golo contra o Anderlecht durante aquela competição e acaba por no lance de uma grande penalidade, nós não ganharmos a taça, não é? Claro. Uma revolta muito grande quando nós olharmos os jogadores do PSV levantarem a taça, era chegar lá e tirar-lhe a taça. Mas pronto, é o que é. E em 90 também teve, nessa epopeia com o Milan? Nesse 90 era para jogar. Foi aí que foi o ano em que eu... Em 89-90 foi o ano em que eu, quando vim de uma boa recuperação de pessoas a Neto, o diretor na altura e o próprio médico também ficaram ofendidos por eu ter andado a trabalhar com o professor Zé Neto do Porto. Do Futebol Clube do Porto, não é? Mas o professor Zé Neto era humano. E eu tinha que procurar pessoas que me pudessem recuperar. Mas o que é que se passou com o Álvaro? Eu peguei na minha mala e com equipamento, com bolas, levei tudo, o meu querido Zé Luís era roupeiro, fui lá buscar o material todo e fui para Pasto de Ferreira recuperar nas férias.
porque eu tinha que me apresentar em boas condições no ano seguinte, que era o Erickson que regressava ao Benfica, e eu tinha que estar em boas condições, e assim foi. O professor Zanetti me recuperou em Pasto de Ferreira, fomos para o Algarve, juntamente que até com o nosso querido amigo Gomes, sempre Gomes e Lima Pereira, duas pessoas estavam lá também a passar férias, e nós três treinámos com o professor Zanetti. Eles aproveitaram, porque o professor Zanetti estava a recuperar-me lá no Algarve, prescindiu até das suas férias para estar comigo, e claro, não houve ali respeito pelo trabalho que foi feito no período de férias, e ficaram ofendidos por eu ter estado com o professor Zanetti. Eu, como nortenho, com este feitio que eu tenho, que é um feitio verdadeiro, não é um mau feitio, é verdadeiro. O que penso, digo, falo, portanto, sou muito frontal. Tenho na minha carreira, no fundo, prejudico-me, e fui prejudicado por causa disso, mas acho que quando a pessoa é séria tem que falar, não pode estar ali, porque se eu andei a recuperar com o professor Zanetti, é porque eu tinha a certeza que ia iniciar a época em grande forma. Assim foi. Não acharam que eu fiz mal, e eu quis sair. Foi? Quis sair. Do Benfica, do Benfica. No início da época. Quando fui à apresentação da equipa, não me colocaram a jogar e disse quero-me ir embora. Logo no início da época. Mas o Erickson não tinha uma palavra a dizer sobre isso? E o Erickson ficou surpreendido porque eu fui mal informado. É que o Erickson foi mal informado. Este senhor Erickson, que é um senhor que tive o privilégio de estar agora, infelizmente, na homenagem que foi feita, uma belíssima homenagem, não tinha informado o Erickson que eu estava bem. Tinham dito que estava a recuperar. Eu de recuperar, então eu não estava a 100%, estava a 101%. E quis sair. E andei ali, enrolar, uma semana, 2 semanas, 3 semanas. O Erickson ainda veio ter comigo, Álvaro, aliás, eu falei logo a seguir no final desse jogo, fui logo pedir para sair. O Erickson, calma, ele era muito calmo. Calma, Álvaro, calma, não faça isso e tal. O Tony é testemunha. Ele disse, não, eu estou bem, a informação que foi dada ao Mister não é melhor. O lateral quem? Era o Fonseca? Não, estava lá o Fonseca, estava lá o Fernando Mendes, mas eu era o titular porque eu só saí da equipa no ano anterior porque fui operado. Portanto, eu ia voltar a ser a titular porque era o melhor. Eu era o melhor, não havia hipótese. Fui para lá o Fernando Mendes, mas o Fernando Mendes, coitado, se ele não ia à seleção, eu era que ia à seleção, portanto não era ele que ia agora tirar-me o lugar no Benfica, quando já estava ali há 8 anos no Benfica, portanto eu fiz 9 anos nesse ano, era o 9º ano. E eu próprio pedi para sair várias vezes, e andei a enrolar. Não é como agora que um jogador joga e pode ir-se transferir para outro clube. Na altura nós jogarmos um jogo, e era a Taça de Honra, sim, ficámos logo presos ao clube até a época toda. O Erickson veio ter comigo, vai ver o jogo da Taça de Lisboa, eu preciso Mister, não me ponha a jogar porque eu quero me ir embora. E eu tive convites do Sporting, do Porto e de outros clubes também, mas claro, se o Benfica tinha que ser um clube grande, não é? Claro. Não me deixaram sair, acabei por ficar. Acabei por desistir, dizer, pronto, Mister, eu vou ficar aqui. Mas tive que andar ali a aguentar. O Erickson veio ter comigo, então tenho que aguentar, não há problema nenhum, Mister. Aguente, você vai precisar de mim. E precisou? E precisou, mas só que depois, lá está. Agora ainda fazem isto também, não é? Quando o jogador não assina, é logo afastado. Da parte de cima, acharam que eu não devia jogar. Na final disso? Não. Regularmente. Mas foi necessário prepararem o Álvaro para a final. Porquê? Porque o Veloso depois passa da direita para a esquerda e ele coloca o Vítor Paneira a defesa de direito. E a equipa do Benfica é uma equipa boa, ganha, aquilo está a correr bem, deixa andar. A equipa que ganha não se mexe. E o Veloso não pode jogar a final. Depois que leva um cartão amarelo com a Marselha, não é? Eu vou ser, começam-me a preparar para a final. E eu, há 2 horas da final, sentia que ia ser titular. A sério? Não sabia disso. No dia da palestra, quando vamos para a palestra, acabei por não ser titular. Quem é que foi? E colocou o Samuel a defesa esquerda. Samuel? Exatamente, Samuel. Coitado do Samuel, com muito respeito que tenho por ele. Então quem é que era? Foi o Samuel para a esquerda. E na direita quem era?
Foi acho que foi o Zé Carlos ou o Peter Paneiro. Okay. Acho que o Zé e Carlos centrais, Ricardo e... Ricardo e o Aldeir. O Aldeir era um jogador. Dois centrais do outro mundo. Tem o Mozart. O Mozart tinha de ir embora. Pois, mas como é que ele era? Falou. Mozart, outro central. outro monstro. 3 centrais de quem é o melhor. Vai escolher destes 3. Epá, não podemos. Tem que jogar. Joga um, joga outro. Porque eram jogadores de 3 centrais de grande nível, de muita qualidade. E foi pena. Realmente foi aí um erro. Eu penso que o meu querido amigo Erickson. A posteriori sem falha, não é? Claro. Mas ficou no banco o tempo todo, o Álvaro foi? Não, eu e o Chalana fomos para a bancada. Eu e o Chalana, à esquerda, e o meu querido Eusébio. Estamos a falar de pessoas também que já partiram. São pessoas que marcam uma história. Foram para a bancada ver o jogo todo. E ficamos de fora os dois. Ficamos de fora os dois. Não ficamos nem no banco ficamos. E o banco? E o Eusébio deu-vos moral? O Eusébio no final estava chateado. Ainda disse ao Erickson, então deixas o melhor lateral esquerdo de fora e colocas o Samuel a defesa esquerda. Pá, coitado do Samuel, da defesa esquerda. Nunca tinha jogado sequer, não? Nunca tinha jogado. Pá. Eu penso que o Samuel é um bom central. E nós temos que... Se eu tenho lá um bom lateral esquerdo, eu sou treinador, tenho um bom lateral esquerdo, vou colocar um jogador naquela posição que não é lateral esquerdo. Não é? Faz lembrar o treinador do Benfica também aqui este ano, mete o Arce a defesa esquerda quando tem lá 3 defesas esquerdas. Isto é esquisito, não é? Não podemos... Se eu tenho um defesa esquerdo de raiz e de qualidade e que oferece garantias, eu tenho que colocar o meu lateral esquerdo. Não vou colocar um central a defesa esquerda. Um treinador acho que mas isto é moda, não é? E na época seguinte vai para a Estrela, ou não? Depois acaba a época e tenho contrato, eu tenho vários convites, mas só podia sair para o Boa Vista. O Boa Vista estava interessado em mim, o João Loureiro, Jesus, para me fazer uma operação, parecia que queria. O homem quis me levar para o Boa Vista, que era o João Alves, o meu querido amigo João Alves, era o treinador ia ser o treinador do Boa Vista, e ele queria que eu fosse para o Boa Vista. Fez tudo uma pressão, fui lá de falar comigo, falar com os diretores, disse, não quero. Eu vou sair daqui, para o Boa Vista, para não. Eu quero rescisão de contrato, e para não, e tal, mas fica, se quer ir embora, só a Boa Vista, não podia ir para o Sport, nem para o Porto, porque havia um pacto. Naquela altura havia um acordo... De cavalheiros, não? De cavalheiros, o acordo dos cavalheiros. E eu depois, pronto, o Boa Vista era um clube. Podia ir para o Boa Vista, mas eu, na altura, minha esposa estava a acabar o curso de Economia, estava a acabar o curso, tinha um miúdo também com 4 aninhos, e habituado a estar em Lisboa. Acaba por... o Estrela da Amadora quer fazer uma grande equipa. Eu, como morava na Amadora, o diretor da Amadora, o presidente veio ter comigo, o doutor São Bareireiro, pressionou um pouco, não vais para Lisboa, não vais para o Porto, estás aqui em Lisboa e tal. Como a equipa era forte, o treinador ia ser o Manuel Fernandes e com o seu adjunto, o Mourinho, formamos ali uma equipa muito forte. Foi. Acabei por querer sair do Benfica, se fosse hoje não saía, não é? Uhum. Lá está, nossas pronto, é o que é, e é a maneira nós somos assim, não podemos mudar. E acabei por sair e o Erickson disse, agora fica cá, para o ano, este ano vai ser novamente diferente, e eu podia ter continuado no Benfica e tinha jogado lá mais 5, 6 épocas a titular, e as coisas já estavam esquecidas, e portanto voltava ao normal, que era voltar à equipa. Mas pronto, quis sair. Eu disse, não, quero ir embora. 9 anos, estive bem, eu quero ir embora. E acabei por ir para o Estrela da Amadora. E divertiu-se com Manuel Fernandes e Mourinho? O que é que encontrou? Estava a fazer uma das melhores épocas de sempre, também. Aliás, ao ponto de já estar já estava a ser aliciado novamente até podia regressar ao Benfica, porque ainda um jovem, tinha 29 anos. Eu estava a fazer uma época fantástica. O próprio Mourinho estava doido, porque a maneira como eu trabalho e a minha maneira como me dedico, eu tanto jogava a defesa de esquerda, defesa de direito, mas estava a fazer uma época fantástica, e fizemos um jogo para a Supertaça contra o Porto, em que eu faço um jogo, ganhamos 1-0, em que eu faço um jogo onde o Erickson estava lá a ver o nosso jogo, e ele no final perguntou
a falar com várias pessoas como é que é possível o Álvaro ter sido Benfica, como é que é possível o Álvaro ter sido Benfica, não é? Porque era um ano diferente, era um ano que já podia ter, pronto, mas está, eu fui a minha opção, eu sou responsável por essa opção, foi um erro, mas pronto, mas acabo por, a minha consciência pediu aquilo e eu fui. Eu estava a fazer uma época fantástica, quando ao fim de 6, 7 jogos eu tive um azar na carreira, foi no jogo contra o Tirsense, fraturei o braço. E estava convocado já para a seleção contra a Polónia, no estado, agora na altura era as Antas, né? No Dragão havia o jogo da seleção e eu já sabia que ia ser convocado para a seleção, e não é que na vésperas da seleção, do jogo da seleção, acabei por fraturar o braço contra o Tirsense, e acabei por ficar, naquela altura, as dificuldades que existiam para recuperar um jogador era completo, claro. Não é como agora, não é? Sim. Agora há máquinas que ajudam no mês. Sim, claro. Está logo recuperado. Basta só cicatrizar, calcificar bem o osso e aquilo, só depois a recuperação e acaba por ser mais rápido. Acabei por estar muito tempo parado e acabei por a época não ser melhor, e depois, pronto, quando regressei, o Estrela da Amadora estava numa situação complicada, acabou por ser divisão. Eu tive 5 meses parado, eu e outros jogadores também com um grande nível, de muita qualidade, que se lesionaram, e também, lá está, a saída do Manuel Fernandes e do Mourinho, que estavam a fazer um bom campeonato. Mas como é que é o Manuel Fernandes? Como é que era? Era difícil, como sempre, todos os jogadores têm que ser difíceis, mas um bom homem, era uma pessoa extraordinária, com conhecimento e com um adjunto também que era novíssimo, não o Mourinho. O Mourinho era novo, mas também tinha conhecimento e, portanto, era um indivíduo que o acompanhou e que o ajudou até... Aliás, o Estrela da Amadora era das equipas que praticavam o melhor futebol nesse ano. E estava bem classificado. Só que lá está, as injustiças aparecem quando não se espera. E acabam por afastar o Manuel Fernandes quando está a fazer um grande campeonato. E eu pergunto, como é que é possível? Estamos bem classificados, claro. não estamos nos últimos lugares, e vai o Manuel Fernandes, quando o Manuel Fernandes eu estava a recuperar no departamento médico, acabei o tratamento, vinha a sair do lado do departamento médico, aparece-me o Manuel Fernandes e o Manuel, então, Manuel, vou-me embora. Vais-te embora, porquê? A direção achou que e vai-me despedir. O quê? Eu ainda tinha uma certa moral, e o presidente respeitava-me muito, porque eu até acabei por ser um dos homens que deu quando ele acaba por querer ser presidente do Estrela da Amadora, fui buscar jogadores a equipas grandes, e eu, como da Amadora, criei-lhe uma imagem positiva. Ele disse: presidente, não diga que vai deixar sair esta equipa técnica, estão a fazer um bom trabalho, temos aqui uma boa equipa, grandes jogadores, e você vai deixar sair o Manuel Fernandes, porquê? É uma opção, porque houve ali um outro resultado, não foi positivo, mas, pelo amor de Deus, estamos em 9º lugar e você vai deixar sair o Manuel Fernandes e o José Mourinho. Acabou por entrar o Osvaldo Ferreira e, claro, acabamos por descer divisão nesse ano. Claro, porquê? Claro que nós tivemos várias lesões, mas acabamos por descer divisão. Quais foram as razões? É difícil de responder. Não está em causa o valor das pessoas, mas o andamento era outro. Nós tínhamos um andamento e éramos uma equipa muito melhor preparada, e estávamos bem preparados para manter a equipa na Primeira Liga, com o Manuel Fernandes e com o José Mourinho, e acaba por estragarem o trabalho todo que foi bem feito na pré-época. O Álvaro depois acabou por regressar ao Benfica, foi no tempo do Trapattoni? Exatamente. Não, do Camacho. Do Camacho. Da primeira era do Camacho, da primeira? Não, o Camacho já tinha feito uns meses, Sim. Aliás, eu estava na Naval, que fiz uma época fantástica da Naval, naquelas meias finais contra o Sporting, quartos de final, e eliminamos o Sporting em Alvalade. 0-1, não é? Fomos já com o Porto. O Costé, não é? Ou não? O Costé que faz o golo. Eu lembro-me desse nome. Um cruzamento do Solimar, e o Costé, o segundo posto, encosta. Naval na segunda? Da segunda divisão. Lembro-me disso. Nós fizemos uma época fantástica.
e nesse ano até subimos de divisão, aos 90 minutos estávamos na primeira divisão, aos 96 já não estávamos na primeira divisão. Em Rio Ave. O jogo do Estrela da Amadora em Portimão só terminou aos 120 minutos, portanto, aquilo foi uma vergonha. Foi 3-2 para o Estrela. Exatamente, com um penalti, mas o nosso jogo tinha terminado. Nós com o empate já estávamos na primeira divisão. E o jogo, aquilo foi até a ganhar 2-0 o Portimonense até o final e depois, no período de descontos... Lembro desse fim da época. Enfim, são histórias. São histórias bonitas. E acaba por... Estava na Naval e depois o Benfica, o que é que fez? Eu era, nesse ano, durante o campeonato, eu fui convidado, até foi o Zé Veiga que me ligou, porque quem vinha para o Benfica era o Luís Fernandes. Ah, sério? Só que depois ali o pai dele, acho que adoeceu, ele já estava para embarcar e de repente teve que voltar para trás, já não pôde sair. Não sabia dessa. E acaba de vir o Camacho. Portanto, o Camacho fez aqueles meses e no ano seguinte, portanto, no ano, a entrar de início, portanto, logo no início, eu sou convidado para, no final da época da Naval, sou convidado para ser adjunto do Camacho. Ganhamos a Taça de Portugal nesse ano. Mas espera aí, mas entende-se facilmente com o Camacho logo? Sim, sim. É fácil? Muito fácil. E o Álvaro jogou com o Camacho no Europeu 84. Exatamente. E ele conheceu? Claro. Eu conhecia, disse Álvaro. Ele sabia que... Mas como é que era ele como treinador? Não era muito bom treinador. Era? Eu digo sinceramente, tive 2 grandes treinadores. Fui adjunto de 2 grandes treinadores. E o Camacho era dos melhores treinadores que eu conheci. Atenção, o Camacho com as condições que o treinador, que aliás, quando Jorge Jesus apanha a equipa do Benfica, ou Kika Flores também, do Kika Flores, sim. Bem, antes, eu penso que as condições que deram a esses treinadores, o Camacho era campeão todos os anos, porque a treinar, fui dos melhores treinadores a treinar dentro de campo. Eu aprendi muito mesmo sendo treinador principal, das outras equipas, eu aprendi muito nos anos seguintes, houve coisas que eu fiz que aprendi com esse é o ano em que ganham a Taça de Portugal ao Porto 2-1, não é? Exatamente. No prolongamento. Era o Mourinho. Como é que foi essa final? Uma final que deixa uma marca histórica, porque o Mourinho na altura ganhava sempre, não é? Tinham ido à final da Liga dos Campeões. Foi 3 dias depois dessa final. Exatamente. E nós ganharmos ao Mourinho, aquilo foi uma grande alegria, porque nós também tínhamos uma boa equipa, mas o Porto era fortíssimo. E, portanto, foi fantástico, porque o Camacho merecia, porque ele trabalhava bem. E o Camacho saiu porquê? No final dessa época? Foi para o Real Madrid. Onde só esteve 20 dias para aí? Ou 20... Teve porque ele lá está, o seu feitio. Pois, Porque todos nós temos o nosso feitio. Somos muito frontais. E às vezes a frontalidade acaba por nos prejudicar. Mas vocês falavam sobre jogadores para jogar no dia seguinte? Sim. Era? Eu tive a felicidade... O Camacho perguntava isso? Muito. Porque isto lá está, uma história gira. Eu faço a mesma coisa, quando vou para os outros clubes também faço isso, não é? Primeiro estudo, mesmo treinadores que sejam da casa, eu tenho que primeiro conhecer esse treinador, não é? Não vou logo abrir-me todo, senão ele sabe tudo, não é? E então ele tentou, na primeira semana, no estágio, conversava comigo, mas sempre... Na defensiva? Ele também era defensiva. E eu, tranquilo, eu já sabia, porque também fazia a mesma coisa. Eu também fazia a mesma coisa. Quando ia para um clube, sentia que estava lá um treinador da casa, eu tinha que ter um certo cuidado. Claro. Os treinadores da casa têm que ser muito honestos também para quem vem de fora. Portanto, eu tinha que estar calminho, tranquilo, mas o meu amigo Pepe, que era o adjunto, o braço direito... o Carceleno, não é? Pepe Carceleno, que fantástico. Fantástico. Ele era o braço direito do Camacho, portanto, ele até recebia as chamadas e ele que atendia, portanto, porque o Camacho queria estar sossegado, até para preparar o treino, era um trabalhador nato, mas quando estava livre era um gajo fantástico. Só que ele andou ali aquela semana a estudar-me, a ver como é que era, e o Pepe vinha ter comigo assim, olha, ele está a estudar. Pepe, já tenho muitos anos disso. Eu fui treinador principal, portanto sei como é que é. Está a descansar, tranquilo, que eu já... Isto é o feeling. E estou a dizer, Rui, que passado uma semana,
estava sempre comigo. E depois, durante a temporada, quando tinha dúvidas, vinha falar comigo. Houve alturas que até dei quando ia ver jogos, olha, o homem para observar as equipas quando joga a nível internacional não confiava em toda a gente, mas havia observadores, mas quem tem que ir ver a equipa é o Álvaro. E acabava muitas vezes eu explicava aos jogadores, eu que dava a palestra aos jogadores, portanto, da equipa que eu fui ver, eu observava a equipa e então ele começou a ganhar confiança comigo, sentia que tinha ali um homem que estava ali para o ajudar, e uma vez houve uma situação que ele chamou a atenção aos jogadores na Madeira, e eu, como adjunto, fui apoiá-lo. Houve ali uma grande confusão com outro jogador e disse a um determinado jogador: cala-te que senão vais para a rua, tu. E disse mesmo, se o Camacho desse o primeiro passo para sair do Benfica, o Camacho estava completamente louco, porque ele estava muito chateado por ter empatado aquele jogo, e com razão. E eu disse: tu dás um passo, se vais embora, tu dás um passo, não, tu dás um, mas eu dou 3 logo à frente, eu vou logo contigo. E portanto, porque era um treinador muito exigente, muito disciplinado, mas lá está. Amigo, ele criando uma amizade é fantástico. Ele não larga essa pessoa. E que tal a época seguinte com o Trapattoni? Como é que foi? Boa. Outro tipo de treinador, né? Um treinador com outra experiência, né? Com outra experiência, porque eu era mais velho que o Camacho. Mas se me disserem que em termos de metodologia de treino, quem é o melhor é trabalhar no campo, eu acho que o Camacho era superior. Mas ele tinha as suas ideias. Nós não podemos ir contra o modelo de jogo ou a preparação da equipa do Trapattoni. O Trapattoni tinha aquelas ideias, nós tínhamos que respeitar aquelas ideias. E eu respeitei sempre o Trapattoni. Aliás, ele também se agarrou a um homem da casa, mas que sabia que eu estava ali para o ajudar. E se não tivesse um adjunto como eu naquela altura, o Trapattoni, não estou a tirar agora os louros, não era campeão. Isto garanto aqui, e não vou explicar as razões, porque é muito interno, que ele fica dentro daquele clube, mas se tivesse um treinador adjunto português, só para andar lá a receber ao final do mês, sem conhecimento físico, técnico, tático e psicológico, não tinha hipótese. Mas o Trapattoni precisava de uma pessoa à volta dele. Mas qual era a grande dúvida dele no Benfica? Ou as grandes dúvidas? Ele tinha muitas dúvidas da equipa, tinha muitas dúvidas de muita coisa. Portanto, ele agora tinha uma fé, a fé dele é que o levava a ter sucesso. Era? Mas como assim? A fé? Ele professava a fé no balneário, por exemplo? Não, ele próprio. Ele comigo desabafava e ele disse não. Quer dizer, ele sentia que tinha ali um grupo de jogadores também de muita qualidade. É evidente que tinha um plantel mais curto, não é? Curto, em relação ao de agora. Claro. As opções não eram muitas. Sem dúvida, claro. Não eram muitas. Sim. Tinha aquele 11 e ele agarrou aquele 11 e teve sorte. Portanto, também tinha a estrelinha da sorte. Tinha 11 e o Mantorras no banco. E o Mantorras no banco. O Mantorras, quando era necessário, lá tinha o Mister. Tem o Mantorras. Está na hora do Mantorras. Também foi bom contratar o Nuno Assis a meio da época, não? Pois, esse é que foi o meu problema de ter contratado o Nuno Assis, que eu a que dei a cara pelo Nuno Assis e depois houve alguém que ficou triste, não, revoltado e chateado por eu ter indicado ou sugerido o Nuno Assis ao Benfica, porque senti que o Nuno Assis era o jogador que entrava naquela equipa e que nós precisávamos naquele meio E mudou o campeonato? Ajudou a mudar. Giovanni, Nuno Gomes e Simão, tínhamos de ter um jogador com aquelas características, com aquela capacidade técnica. Mas quem é que ficou chateado? Há uma figura do Benfica que fez parte... Figura, jogador ou fazia parte da direção? Diretor. Ficou ofendido, porque ele também era empresário, não é? Também era empresário. Era ex-empresário e acabou por me prejudicar. Me prejudicar no final do ano. Deve ter sido um dos motivos para que eu não renovasse contrato com
com o Benfica. Mas eu ali estava a defender os interesses do Benfica porque eu tive que me impor na reunião dessa contratação. Eu aqui indiquei o Nuno Assis para contratar o Nuno Assis e na reunião com o Trapatónio disse que era o melhor jogador para aquela posição. Houve alguém que não queria o Nuno Assis porque ele era jogador do Jorge Mendes, mas eu estou-me marimbando para o Jorge Mendes é empresário, não manda no clube, nem ele sabe se calhar os melhores jogadores, ele não conhece. Os melhores jogadores que ele tem agora são os outros que descobrem esses talentos. E eu fui buscar o Nuno Assis porque foi meu jogador no Gil Vicente. Okay. E ele tinha as características fundamentais e eram as características específicas para entrar no 11 do Benfica, porque, como disse há pouco, repito, aqueles 3 avançados, Giovani, Nuno Gomes e o Simão, tinha que ter um jogador com aquelas características de passo curto, de tabela, sim. rápido, com a bola nos pés, e no meio campo com o Petit e com o Manuel Fernandes, aquilo foi uma maravilha. Portanto, nós tínhamos laterais também que subiam bem, enfim, tínhamos um 11 bom, muito bom, vinha lá o Mantorras, que vinha ali dar o nosso... Diga uma coisa, como é que foram as horas seguintes àquele Belenenses 4, Benfica 1, porque aí também marca um pouco o campeonato, porque muda, o Zalvic nunca mais joga, o Moreira nunca mais joga, o guarda-redes, não sei se há jogadores que nunca mais jogam, para além desses dois. Pois lá está. O que é que muda aí? Também falou aí de uma situação do Zalvic. Isto agora tem que falar, porque se calhar se tenho falado naquela altura, se calhar estava a treinar. Estava sempre a treinar, estavam os clubes a convidarem-me sempre, e quando nós nos refugiamos, às vezes é prejudicial. Mas o que é que se passou com o Zalvic? Porque o Zalvic tem que ir embora. O Zalvic em dezembro tinha que ir embora. Da equipa, diz. Porquê? Por falta de rendimento? Falta de rendimento e já não dava. Nós tínhamos que fazer opções e nós tínhamos que buscar um jogador para aquela posição e alguém tinha que sair. E tinha que sair não só como jogador, mas com outras coisas mais. E portanto ele tinha que sair. E então entrou o Nuno Assis e sai o Zalvic. Eu disse ao Trapatónio que o Zalvic e o Argel teriam que ser... Tínhamos que fazer ali umas opções. E para contratar o Nuno Assis tinha que alguém sair. E esse alguém tinha que ser o Zalvic. Porque foi um grande jogador, sem dúvida. No Porto fez jogos fantásticos. Só que naquela altura também já estava gasto. Isto é normal. Eu também tive que deixar o futebol, não é? E claro, fui contra as ideias do diretor. E como fui contra as ideias do diretor, porque era jogador dele, não é? Tinha sido jogador dele, se calhar na altura era diretor e se calhar continuava a ser jogador dele, não é? Podia fazer os dois, tinha 2 empregos, se calhar, ou 2 profissões, e acabei por entrar no Assis no segredo dos deuses, porque ninguém sabia, só eu e o presidente, o Sr. Luís Filipe Vieira, que sabia que o Nuno Assis tinha que ser contratado. O Nuno Assis aparece no Benfica, só eu é que sabia, sou eu e o próprio presidente, nem o outro sabia que ia no Nuno Assis, porque foi uma contratação fechada. E claro, Jorge Mendes, claro, Ciumeira, nós não podemos ter ciúmes, não é? Ele era jogador de Jorge Mendes, podia ser jogador do António, ou do Manel, ou do José Veiga, não era, não é? Exatamente. Isto é o mal do futebol. Portanto, claro. As pessoas não podem. Eu ali só tinha que estar a defender os interesses do Benfica, os interesses da equipa. E o Moreira? Saiu tranquilamente da baliza para entrar o Kim? E depois entrou o Kim. Uma opção, Moreira fantástico como homem, mas tinha que ser o Kim. Por quê? Porque era diferente. Era mais rápido a sair da baliza. Okay. E nos cruzamentos era melhor que o Moreira. O Moreira era um belíssimo guarda-redes, que sou muito amigo dele, gosto muito dele, só que naquela altura, depois dos 4-1, foram horas difíceis. Imagina. Que no final do jogo eu estive até às 3 da manhã com o Trapatónio e com o diretor desportivo. Estivemos a falar muito tempo porque as coisas estavam muito, muito más, né? E disse, mister, acabou, 4, acabou, perdemos 2 pontos, na altura era 2 pontos, né? Não. Era 3 já. Não, já é 3. Era 3. 3 pontos, perdemos 3 pontos, tranquilo, vamos pensar noutra coisa. E então tivemos que fazer uma alteração. Nem o Moreira estava em condições, né? Depois daquele jogo, e colocamos o Kim. Em boa hora, porque o Kim veio a demonstrar muita segurança, claro. E acabou por ser titular e ajudou-nos realmente a ganhar o campeonato.
Mas foram opções que nós tínhamos que tomar, essas opções. Mas foi essa opção do guarda-redes e foi a do Nuno Assis que o Zovic foi afastado da equipa, foi dispensado. Em dezembro foi, pronto, mas foi era um bom profissional, um bom homem, boa pessoa, mas dentro do campo precisamos de alguém com mais andamento, com outras características, não é? Por falar em andamento, última pergunta, porque isto já vai longo e ainda bem, é voltar ao início da sua carreira e foi campeão nacional de júniores pelo Craques Lamego, exatamente. Lateral direito também, pronto. O Capitão Marosto, quando havia jogadores também mais fortes, até o António Oliveira, metia no bolso, andava com ele, se fosse para a casa de banho também ia com ele. Mas diga uma coisa, falou da final perdida com o Belenenses e a final ganha foi a quem? A final de juvenis? Ao Setúbal. Ao Vitória. Onde é que foi? Em Tomar. Lembra-se bem desse dia? Então não lembro. Aquele gol que nós marcamos, aquilo foi uma festa. Quem é que marcou? Esse também acaba por vir para o Benfica, para os júniores do Benfica. E ele e o Zé João, que era o capitão académico, porque a académica era diferente, porque vir para o Benfica naquela altura, grandes jogadores, chegavam aos séniores, eram dispensados. E na académica não, que eram aproveitados, além de estudarem, ainda podiam ser aproveitados nos séniores. E era mais fácil jogar na académica. E da académica saíam de lá grandes jogadores. Mas lembra-se desse dia, festejaram onde? Onde é que festejamos em Tomar e depois fomos para a cidade, não era no autocarro, era a pé, com a bandeira, andamos pela cidade a festejar. Com muita gente? Muita gente, muita gente a ver o jogo, estava lá muita gente de Lamego e depois lá em Lamego parou, não é? É o único título nacional que há naquela cidade fantástica. E que marcou. Estamos na história dos craques do Lamego, não é? Pois é mesmo. Que é o único. E vocês ainda se reúnem quando há uma data redonda? Ou... Olha, quando foi a festa dos 40 anos, fizemos lá uma festa bonita lá em Lamego, bonita mesmo. A Câmara Municipal organizou, além dos craques de Lamego, e a Câmara Municipal também ajudou imenso a essa grande festa que nós fizemos lá em Lamego. Eu fui lá. Já não via essa malta há quanto tempo? Há muitos anos. Há 40 anos, não? Alguns tivemos que os visitar também no cemitério, porque fomos vê-los, jogadores que foram campeões nacionais também, e fomos visitá-los também, infelizmente. Mas foi uma festa fantástica depois, à noite, com um bom jantar e com música, que foi muito giro. Porque foi um reencontro também com colegas meus que me ajudaram a crescer, com pessoas, diretores. E quem era o treinador dessas duas campanhas? O Zé Marques, que tinha uma loja de material de construção. É um treinador que tinha o conhecimento de futebol e muito conhecimento e que preparou a equipa para ganhar o campeonato. E no ano em que fomos vice-campeões nacionais, era o Júlio também, o treinador, também já não estão cá os dois, já partiram, que foi um dos grandes guarda-redes do Sporting Clube de Lamego. Podíamos ter sido campeões esse ano, mas fomos campeões por uma pessoa que nunca jogou a bola. Mas tinha um conhecimento físico, técnico e tático e psicológico. Um filho dele, acho que é o presidente da Associação de Vila Real. E o nosso querido Zé Marques conseguiu levar aquela equipa que já vinha de trás, não é? Nós éramos campeões distritais da Associação de Viseu e depois fomos vice-campeões nacionais dos iniciados. No ano seguinte fomos campeões distritais de Viseu. Na fase nacional não conseguimos chegar à final, mas no segundo ano de juvenis acabamos por chegar à final Fantástico. E foi ser campeão nacional. Pelos craques do Lamego, histórico. Altamente improvável. Parabéns. Agora há muitos bons jogadores. Um está no Sporting também. Eu fui dispensado este ano para o Gil Vicente. Aparecem muitos jogadores do interior. Acho que as pessoas deviam ir mais ao interior, porque lá há muitos bons jogadores. Muito talento. Pelo menos bons contadores de histórias há. O Álvaro, obrigado pela sua presença. Há uma coisa ou outra que passa, mas... Não, mas está ótimo, obrigado. Eu que por agradeço. esta conversa. Eu que agradeço. Foi mais um Jogo de Palavra com Álvaro Magalhães. Basta seguir-nos no site rr.pt ou então YouTube e Spotify. Para a semana cá estaremos para mais um convidado. Não prometemos é que seja defesa esquerda. Grande abraço
Obrigado, Rui. É um prazer estar aqui contigo e obrigado mais uma vez.